palavra de Deus é uma verdadeira luz que guia os nossos passos. Semente de uma nova sociedade. Com vocês o programa O Semeador. Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente em terra boa. O mundo passa, a terra gira, o tempo voa, nós nascemos para viver eternamente. Um homem saiu a semear as inúmeras sementes que lhe deram, e enquanto semeava com carinho, uma parte caiu pelo caminho e não cresceu porque as aves a comeram. Um homem saiu a semear, na rocha a semente semeou, a pouca terra fez medrar, mas quando o sol apareceu para ajudar, sem raiz feneceu e ressecou. Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente em terra boa. O mundo passa, a terra gira, o tempo voa, nós nascemos para viver eternamente. Bom dia, irmã, bom dia, irmão. Programa O Semeador, pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Desejamos que a luz do Cristo ressuscitado esteja com você e com seus familiares. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa. Contemplamos o rosto misericordioso de Deus em Jesus Cristo ressuscitado. Com Tomé e a comunidade dos discípulos de Jesus, fazemos um salto de fé ao reconhecer o Senhor ressuscitado no meio de nós. Teremos como antífona de entrada nas celebrações: exultai com a glória da vossa vocação, dando graças a Deus que vos chamou a seu reino. Aleluia! Ouçamos uma música para nos introduzir já nas reflexões deste domingo. Se a tristeza enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Vence a tristeza enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Quem ama a Deus está unido ao seu irmão, não há por que ficar com medo e sem saber. Quem ama a Deus está unido ao seu irmão, não há por que ficar com medo e sem saber o que vai ser do mundo amanhã. Quem dá fome vai sobreviver. Está em nós a luz do amor que vai vencer. Está em nós a luz do amor que vai vencer. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. O pobre grita e o seu grito não é em vão, e cada esforço em nome dele vai valer. O pobre grita e o seu grito não é em vão, e cada esforço em nome dele vai valer. É por isso que vou a cantar, Deus amigo me escuta e me vê. Semente boa está na terra e vai nascer. Semente boa está na terra e vai nascer. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Como é bonito, ó meu Deus, a terra, o mar, a flor, o pássaro e o amão plantando a paz. Como é bonito, ó meu Deus, a terra, o mar, a flor, o pássaro e o amão plantando a paz. Tudo é nosso e nós somos irmãos, o futuro é a gente que faz.
Deus é amor e quem amar sempre é capaz. Deus é amor e quem amar sempre é capaz. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida aqui está. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida aqui está. Aqui está, aleluia. Aqui está, aleluia. Aqui está, aleluia. Aqui está, aleluia. 104,5. Amiga, amigo, caminhamos na Páscoa de Cristo, indo ao encontro da vida nova que Ele inaugurou em sua ressurreição. Ele espera e deseja que sejamos pessoas novas e nobres na fé. E a liturgia de hoje apresenta a comunidade nova que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus. A Igreja nos convida a viver a fé em Cristo ressuscitado em nossas comunidades. A primeira leitura mostra que a Páscoa acontece na vida da comunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Lucas descreve a comunidade cristã de Jerusalém como comunidade ideal para a igreja e as igrejas de todas as épocas. E essa leitura será proclamada pela nossa missionária Maria Sônia. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meditemos com o Salmo 117 e 118. É um salmo de ação de graças. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. E este salmo era o salmo favorito de Lutero, que dizia: é o meu salmo, o salmo que amo, pois honestamente ele tem os seus méritos e, quanto a mim, muitas vezes me ajudou a sair de muitas aflições. É o que nos diz os Salmos. Grande comentário bíblico da editora Paulus. Reflitamos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que
misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. 104,5. Amiga, amigo, já comentamos que Lucas, neste texto dos Atos dos Apóstolos, descreve a comunidade cristã de Jerusalém como modelo para as igrejas de todo o mundo. Conforme nos mostra, era uma comunidade formada por pessoas diversas, mas que vivem a mesma fé, num só coração e numa só alma. Da adesão a Jesus resulta obrigatoriamente a comunhão e a união de todos os irmãos da comunidade. É uma comunidade que partilha os bens. Da comunhão com Cristo e dos cristãos entre si, resultam implicações práticas, a renúncia a qualquer tipo de egoísmo, de autossuficiência e uma abertura de coração para a partilha, para o dom, para o amor. Tudo entre eles era posto em comum. Entre eles ninguém passava necessidade. Uma das comunidades que testemunha o Senhor ressuscitado. Viver de acordo com os valores de Jesus é a melhor forma de anunciar e de testemunhar que Jesus está vivo. Ouçamos uma música que irá nos ajudar na reflexão. Era tanta e tamanha que a fraternidade saiu em campanha, andou pelos vales, subiu as montanhas, foi levar o seu pão. A dor era tanta, a injustiça tamanha, que a luz de Jesus que o seu povo acompanha o iluminou para viver em campanha, em favor dos irmãos. E uma só alma, um só sentimento em favor dos pequenos, e um desejo feliz de tornar o país mais irmão e fraterno. Vão fazer de nós povo do Senhor, construtores do amor, operários da paz, mais fiéis a Jesus. Vão fazer nossa igreja uma igreja mais santa e mais plena de luz. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também
dia, erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. E uma só alma, um só sentimento em favor dos pequenos, e um desejo feliz de tornar o país mais irmão e fraterno. Vão fazer de nós povo do Senhor, construtores do amor, operários da paz, mais fiéis a Jesus. Vão fazer nossa igreja uma igreja mais santa e mais plena de luz. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. FM Padre Cícero. Continuando a reflexão, nos diz o texto: os fiéis eram estimados por todos e crescia cada dia. Será que daria para dizer o mesmo de nossas comunidades? Essa primeira leitura traz o segundo dos 3 relatos sobre as comunidades, que nós chamamos até de retratos das comunidades. Os primeiros retratos das comunidades no livro dos Atos dos Apóstolos. O primeiro retrato é capítulo 2, versículo 42 a 47. O segundo é esse que nós falamos, por isso que nós estamos dizendo que é um terceiro relato, porque aí tem ainda o capítulo 5, versículo 12 a 16, que nos mostra esse ideal da vida cristã no princípio da nossa era, o qual ainda serve de parâmetro para nós na atualidade. Esses textos apresentam-se como sumários na narrativa de Atos dos Apóstolos, para demonstrar o crescimento e a identidade dos cristãos, os quais naquele período eram um grupo minoritário no Império Romano. A assiduidade no ensinamento apostólico, a comunhão fraterna, a partilha do pão e a oração em comum caracterizavam a quem seguia Cristo. Ouçamos uma música que irá nos ajudar. Quero ver meu povo inteiro vivendo em liberdade, numa terra renovada, onde a base é a igualdade. Nesta terra renovada, lugar de fraternidade, o amor governará, com justiça e caridade. O irmão se preocupa com o irmão, nesta terra aprendeu-se a repartir. Todos servem, vivem numa grande paz, e a dor é coisa que não existe mais. Quero ver meu povo inteiro vivendo em liberdade, numa terra renovada, onde a base é a igualdade. Nesta terra renovada, lugar de fraternidade, o amor governará, com justiça e caridade. O operário já não vive de salário,
A palavra agora é repartir. Busca mesmo é com o seu trabalho, os seus dons no dia a dia dividir. Quero ver meu povo inteiro vivendo em liberdade, numa terra renovada, onde a base é a igualdade. Nesta terra renovada, lugar de fraternidade, o amor governará com justiça e caridade. Quero ver meu povo inteiro vivendo em liberdade, numa terra renovada, onde a base é a igualdade. Nesta terra renovada, lugar de fraternidade, o amor governará com justiça e caridade. O irmão se preocupa com o irmão, nesta terra aprendeu-se a repartir. Todos servem, vivem numa grande paz, e a dor é coisa que não existe mais. Quero ver meu povo inteiro vivendo em liberdade, numa terra renovada, onde a base é a igualdade. Nesta terra renovada, lugar de fraternidade, o amor governará com justiça e caridade. FM Padre Cícero. Amigo, amiga, renascidos em sua ressurreição, caminhamos firmes e decididos ao encontro da vida definitiva. Este domingo também vem nos lembrar a infinita misericórdia do Senhor para conosco. Ele está sempre pronto para nos acolher em seu amor misericordioso. A vivência da fé em Cristo provocava nova maneira de viver, diferentes da dos grupos religiosos já existentes. A mensagem que atraía mais pelo entusiasmo com o qual era vivido do que por força da oratória e da argumentação. Por esse testemunho, o número dos que se convertiam aumentava e era destaque. No relato de Lucas, em vários textos, ele nos revela essa realidade. No capítulo 2, versículo 47, no capítulo 4, versículo 4, no capítulo 5, versículo 14, no capítulo 6, versículos 1 e 7, no capítulo 9, versículo 31, no capítulo 11, versículos 21 e 24, no capítulo 12, versículo 24, no capítulo 13, versículos 48 e 49, no capítulo 16, versículo 5, e no capítulo 19, versículo 20. Para vocês verem como são vários os textos que nos apresentam essa realidade das primeiras comunidades do primeiro século, logo após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teremos um espaço cultural. Estamos apresentando o programa O Semeador. Estamos apresentando o programa
O Semeador. Amigo, amiga, programa O Semeador, levando a todos os nossos ouvintes mensagens de vida, de fé e de muita esperança. Pela FM Padre Cícero Rádio, que educa e evangeliza. No clima ainda de aniversário, 34 anos do programa O Semeador, semeando a palavra de Deus nas ondas do rádio, passo para vocês uma mensagem recebida de um casal muito amigo, Bárbara e Carlinho, grandes amigos que nos acompanham há muitos anos. Ouçamos e o nosso muito obrigado, Bárbara e Carlinho, pela gentileza, pelos parabéns que nos estimula a continuarmos na missão de levar até os nossos irmãos e irmãs mais distantes a palavra que constrói vida, que transforma vidas, que transforma corações, é a palavra de Deus. Ouçamos essa mensagem. Oi Lula, bom dia, tudo bem? Queria aproveitar o momento para parabenizá-lo pelos 34 anos do programa, né, O Semeador, um programa maravilhoso, um programa que a gente sempre acompanha. Vou pedir a Deus e Nossa Senhora para te abençoar cada dia mais, para você continuar semeando a palavra de Deus nas ondas do rádio, viu? Um abraço grande. Agora nós vamos ouvir uma música. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Grito a paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria, pra florir gratidão. A ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Grito a paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. De tua paz.
FM Padre Cícero, 24 horas, levando para você a palavra de Deus. Permaneça em nossa sintonia. Neste terceiro bloco, costumamos fugir um pouco das reflexões da liturgia da palavra, porque neste terceiro bloco nós apresentaremos também o curso pela irmã Rosana Pulga e o comunicador Tom Limas, do Serviço de Animação Bíblico Catequética das Paulinas, o SAB. Hoje iremos meditar um pouco sobre o tradicionalismo como ameaça para uma igreja em saída. O artigo leva em consideração o fenômeno do tradicionalismo católico como um desafio do discernimento da fé e como ameaça para uma igreja em saída. Os tradicionalistas são hoje bem visíveis dentro da Igreja Católica, afirmando um modelo de verdade fixa e universal, advinda do passado como solução das crises atuais. E este artigo, de autoria do padre Eliseu Winnicek, presbítero da Congregação da Missão, Província do Sul, Padre Vicentinos, da revista Vida Pastoral da Paulus, nos oferece elementos para a compreensão e discernimento da tendência tradicionalista. A Igreja como sacramento universal de salvação existe para evangelizar. Não existe outra razão a não ser essa. Fiel à sua missão, a Igreja, conduzida pelo Espírito, escuta os sinais dos tempos, discernindo e revendo a sua prática pastoral como desafios que emergem a cada tempo, proclamando com coragem, entusiasmo e criatividade a mensagem do Evangelho. Anuncia sempre o mesmo Evangelho, até porque o próprio Paulo diz: se alguém transmite um Evangelho diferente do dele, não creiam, porque o Evangelho e a Igreja que anuncia é fiel a esse anúncio do Evangelho. Ouçamos uma música e logo depois nós teremos mais informações dentro desse artigo. Que o povo seja forte na fé, apesar dos problemas, e saiba que os milagres virão quando a gente se organizar. Que saiba viver a verdade junto e em comunidade. Seja feliz no que diz e naquilo que faz. Seja forte na justiça e na paz. Que a tua Igreja Santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Que o bispo seja como um pastor que conhece as ovelhas. Que o padre seja um homem de paz a serviço do povo de Deus. Que
Que todos os religiosos, todas as religiosas possam viver de maneira que o povo fiel não se sinta abandonado por Deus. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Que a igreja saiba dialogar com o mundo em que vive. Que saiba também profetizar sem perder a ternura e a paz. Que todo ministro da igreja abra seus olhos e veja o que acontece na vida de crentes e ateus e traduza fielmente o seu Deus. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Nossa luz e nossa paz. Amigo, amiga, que você nos acompanha pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Nós estamos apresentando esse artigo sobre esse tradicionalismo dentro da Igreja Católica, o tradicionalismo como ameaça para uma igreja em saída. É o que nós estamos vendo. Se nós falamos que já havia nas comunidades de Paulo muitas dificuldades, muitos desafios para se viver a fé cristã, hoje eu vejo que a situação é bem maior, porque todos nós temos a liberdade de escolher, mas muitos estão extrapolando, como se diz, essa liberdade, usando mal a liberdade e fugindo da comunhão da igreja. A igreja que se apresenta como una e santa e pecadora, mas tá demais. Tem muita gente nas redes sociais, hoje com a comunicação muito aberta, pregando, eu digo que são os profetas do terrorismo. Não enveredo por essa linha de tradicionalismo, porque é prejudicial. Por isso que naquele tempo as pessoas iam para a missa, assistir à missa, não participar da missa. E na minha terra criaram até um ditado que dizia, quando alguém não estava entendendo nada, dizia, fulano está na missa. O que quer dizer que ele não estava entendendo nada. Então é isso que a gente, como irmãos, estamos para ajudar. Então esse artigo é muito bom, está apenas nos ajudando a discernir exatamente qual é o projeto do Pai apresentado por Jesus Cristo. Iremos para o curso Bíblia em Comunicação com a irmã Rosana Pug e o comunicador Tom Lima. E depois entraremos no espaço cultural. Alô, amigo ouvinte! Com você, Bíblia em Comunicação. É a Bíblia em comunicação com você.
Que satisfação poder contar agora com sua audiência. A você, graça e paz. Amigo, amiga ouvinte, você está na companhia da irmã Rosana Pulga e Tom Lima. Isso mesmo, estaremos com você para falar da Bíblia. Este seja o momento mais feliz do seu dia, pois você está participando do curso Bíblia em Comunicação. Querido ouvinte, se você gostou do curso do Primeiro Testamento, então permaneça com a gente para o curso do Segundo Testamento. Você vai gostar também, tenho certeza. Muito bem, então agora vamos ouvir Palavra de Luz. Fique em sintonia e a gente volta logo. Tua palavra, Senhor, ao revelar-se ilumina, e os simples compreendem. És palavra que dá vida, e os simples compreendem. És palavra que dá vida. Amigo, amiga ouvinte, estamos em nosso programa Bíblia em Comunicação. A palavra de Deus chegando até você. Continuando o estudo do Segundo Testamento, seguimos a metodologia do livrinho Beabá da Bíblia, da autoria da irmã Rosana Pulga, Paulinas Editora. Hoje vamos trabalhar algumas questões que estão na cabeça do povo. Já sabemos que Herodes Antipas havia tomado por sua mulher Herodíades, a esposa de seu irmão Filipe. Portanto, comete adultério. João, o Batista, se posiciona de maneira profética diante desse fato escandaloso. Por conta disso, Herodes manda prender João, o Batista, e Herodíades, indignada, pede a cabeça do profeta. Foi assim que João selou com o martírio sua missão de verdadeiro profeta de Deus. Esse fato dá autoridade à sua missão e credibilidade à sua mensagem. João proclama: Eis que vem aquele que é mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias. Marcos é simples e claro. Diz: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Até então, Jesus não se tinha manifestado publicamente. Irmã Rosana, com certeza o nosso ouvinte está muito curioso e quer saber o que fez Jesus nesses 30 anos de vida oculta e silenciosa. Essa curiosidade está na cabeça de muitas pessoas. Mas o que nós podemos dizer com segurança é que nesses 30 ou 34 anos, como diz Lucas, Jesus crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante das pessoas. Ele se preparou para cumprir da melhor maneira a missão que o Pai lhe deu e ficou olhando a hora certa para se manifestar como Palavra de Deus. Que bonito! Jesus se manifestou como Palavra de Deus. Justamente, João, o evangelista, começa dando essa boa notícia. No princípio era a palavra. A palavra se fez homem e se manifestou no meio de nós. Os evangelhos apócrifos, aqueles livros que não entram na classificação dos livros sagrados, dizem que Jesus fazia milagrinhos, como por exemplo, fazer voar passarinhos que ele tinha feito do barro, curar criancinhas e outras coisas assim. Outros dizem que nesses 30 anos, Jesus andou pelo país da Índia e lá aprendeu a suportar o sofrimento. Bom, os evangelhos apócrifos têm muita coisa boa, mas eles têm muito de imaginação. Certamente esses milagrinhos, como você bem os chamou, é a forma de contar historinhas para crianças. Agora, se Jesus tivesse andado pela Índia para aprender a arte de sofrer, certamente as comunidades cristãs teriam deixado isso por escrito. Mas isso não consta em nenhum dos evangelhos e nem nas cartas de Paulo, escritas antes dos evangelhos. Tem sempre alguém que gosta de fantasiar a vida dos grandes personagens. Imagine só
Quanta fantasia sobre Jesus! Lucas nos diz no capítulo 2, versículos 39 a 51, que Jesus viveu com sua família em Nazaré, trabalhava e frequentava a sinagoga. A sinagoga era a escola onde os judeus aprendiam a ler os livros sagrados, que hoje nós chamamos de Bíblia, o Primeiro Testamento, é claro. E aprendiam também a Torá, ou seja, o ensinamento religioso e as tradições de seu povo. Isso mesmo. Através da leitura dos livros sagrados, Jesus aprendeu a história do seu povo, pois Jesus era judeu, e aprendeu também o ensinamento sobre as tradições religiosas. Talvez seja por isso que ele percebe de maneira clara a situação política, social e religiosa do seu tempo. Pode analisar e constatar que seu povo é um povo simples, humilde e muito sofrido, como a ovelha sem pastor, continuamente explorado. Lógico, essa vivência bem encarnada na sua realidade, com sua família em Nazaré e com a sinagoga, dá a Jesus as condições necessárias para ele realizar bem a sua missão. 30 anos de preparação. Puxa! Agora a gente pensa que com 5 ou 6 anos de estudos, a gente já está pronto. Que engano, hein? Realmente, que engano pensar que 5 ou 6 anos de estudo bastam. Não. A gente precisa estar continuamente se preparando, se atualizando e, sobretudo, fazer como Jesus, viver bem encarnados, bem pé no chão, junto com o povo. Estou pensando que sem essa compreensão da realidade, sem essa vivência encarnada no meio do seu povo, por 30 anos, Jesus seria um alienado. É bem possível. Por outro lado, essa vivência bem pé no chão e ao mesmo tempo silenciosa, analisando, observando e vendo por onde começar, acabou sendo um empecilho, um sinal de contradição na aceitação como o Messias, o Salvador, da parte dos que esperavam um super-homem. No entanto, Jesus se apresenta muito igual aos demais. Mas diga, quando podemos situar o início do ministério público de Jesus? Jesus começou sua vida pública quando tinha 30 anos de idade. 30 anos. Talvez seja apenas uma data aproximativa. E signifique que Jesus tinha a idade exigida para exercer uma missão pública. É tradição dizer que Jesus nasceu no ano 1 e morreu no ano 33, após 3 anos de vida pública. Mas outros estudiosos dizem que Jesus começou a vida pública com 33 ou 34 anos e morreu com 37 ou 38 anos. Bom, mas isso não tem muita importância. O importante é que Jesus leva 30 ou mais anos se preparando para depois cumprir bem sua missão. Aquela missão que o Pai lhe deu. É isso que importa, não é? Justamente. Jesus não foi um desinformado, um alienado. Jesus tem consciência clara da sua missão, da situação de injustiça, do poder e da exploração. Mas ainda, sabe valorizar as diversas profissões da época: pastores, vinhateiros, donas de casa, camponeses, pescadores, comerciantes e até os escravos. Nosso tempo já está terminando. Podemos concluir dizendo que Jesus foi homem de consciência esclarecida, de inteligência prática e perspicaz, de oração profunda, amigo de Deus e do povo. Durante 30 anos, ele se prepara para cumprir bem sua missão. Agora você vai tirar suas conclusões. Nós deixamos você meditando sobre tudo o que você ouviu no programa de hoje. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo encontro. Com a graça e a paz de Deus. Bíblia em Comunicação é uma produção do Serviço de Animação Bíblica Paulinas, Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos apresentando o programa O Semeador.
Estamos apresentando o programa O Semeador. Amigo, amiga que nos acompanham pela FM Padre Cícero, o programa O Semeador. A FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Agora teremos oportunidade de refletirmos a segunda leitura, que vem da primeira carta de João, capítulo 5, versículos 1 a 6. João, nessa primeira carta, afirma que a Páscoa acontece quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Veja bem que lição ele nos coloca mesmo no pé da parede, como diz o ditado, dizendo: não é todos que dizem que fazem parte da comunidade, ou são membros, são seguidores de Jesus Cristo, que podemos ver neles a imagem de Deus ou de um Cristo vivo ressuscitado no meio de nós. Muitas vezes nós não somos sinais porque não cumprimos exatamente o que João nos diz nessa primeira carta, que é preciso amarmos a Deus e colocarmos em prática os seus mandamentos. Esta leitura será proclamada pela minha filha Leila Gabriela. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Por isto, era amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. FM Padre Cícero, a rádio da evangelização. Amiga, amigo, programa O Semeador, levando até você mensagem de fé, de vida e de esperança. Pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Neste e nos próximos domingos, nos diz a revista Vida Pastoral da editora Paulus, acompanharemos na segunda leitura trechos da primeira carta de João, um escrito do Novo Testamento, com poucas características de uma carta. É mais parecido com uma meditação, destinada aos cristãos que se sentiam inseguros na relação de comunhão com Deus. Os primeiros destinatários desse texto enfrentavam desafios para professarem a fé em Jesus e para viverem o amor fraterno. A comunidade cristã é chamada a vencer, por meio da fé, o mundo, representação das adversidades. A vitória se realiza no amor a Deus e ao próximo. Ouçamos uma música.
Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou e hoje vive. Celebremos, pois, a sua festa, na alegria da fraternidade. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Ele é nossa esperança. Com sua morte deu-nos vida. E hoje vai conosco lado a lado, dando sentido ao nosso caminhar. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Também nós ressuscitamos para uma vida de amor. É preciso que o mundo veja que nós cristãos a Páscoa do Senhor. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. FM Padre Cícero, a rádio da evangelização. Amiga, amigo, que nos acompanham pela FM Padre Cícero 104,5. Chegamos ao ponto alto da liturgia da palavra, o Evangelho. Também hoje é o Evangelho de João, no seu capítulo 20, versículos 19 a 31. O Evangelho mostra que a Páscoa continua acontecendo quando todos enfrentam os seus medos, partilhando na comunidade a fé e as experiências da vida. Será proclamado pelo nosso companheiro de caminhada, Cícero Roberto. Em seguida ouviremos uma música que irá nos ajudar na reflexão. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que crerem sem ter visto. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos."
Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acreditassem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca tua mão no lado aberto e não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca tua mão no lado aberto e não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca tua mão no lado aberto e não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. FM Padre Cícero. Amigo, amiga, que nos acompanham, o Evangelho nos apresenta 2 encontros da nova comunidade com o Cristo ressuscitado. Uma sem Tomé e a outra com Tomé. É uma catequese sobre a presença de Jesus que continua vivo e ressuscitado, acompanhando a sua igreja. Os apóstolos estão reunidos, mas trancados e dominados pela incredulidade, pela tristeza e pelo medo.
Hoje, muitos vivem em portas trancadas, dominados pelo medo e pela insegurança, aguardam por melhores dias de justiça e de paz. O ressuscitado derruba as trancas e restaura a paz e a alegria. A paz esteja com vocês. São 3 vezes que o ressuscitado, ao entrar, faz essa saudação, o Shalom. 3 vezes ele diz: a paz esteja com vocês. São reflexões ajudadas pelo padre Antônio Geraldo Dalla Costa. Ouçamos com Zé Vicente uma música que nos fala sobre a paz. Vem cantar comigo esta canção do amanhã. Vamos na esquina deixar em cartaz: seja bem-vinda a paz. Vamos pela rua em passeata popular. Venham, venham todos, não vale esperar. Pra ver acontecer, tem que lutar. E todos seremos iguais. O dia é a gente que faz. Quem planta a justiça refaz a estrada da vida e da paz. E todos seremos iguais. O dia é a gente que faz. Quem planta a justiça refaz a estrada da vida e da paz. Vem, vamos interrogar ao rei computador o que fazer pra ver reinar o amor, pra ver reinar o amor. E como desarmar o coração e a razão dos homens violentos que não olham atrás. O que a guerra fez e faz. E todos seremos iguais. O dia é a gente que faz. Quem planta a justiça refaz a estrada da vida e da paz. E todos seremos iguais. O dia é a gente que faz. Quem planta a justiça refaz a estrada da vida e da paz. Machucado foi na praça envergonhada, a violência está. E quem pisou vai ter que constatar que é bem melhor servir do que matar. E todos seremos iguais. O dia é a gente que faz. Quem planta a justiça refaz a estrada da vida e da paz. E todos seremos iguais. O dia é a gente que faz. Quem planta a justiça refaz a estrada da vida e da paz. FM Padre Cícero. Podemos dizer que Jesus inicia uma nova criação. Jesus soprou sobre eles
como Deus na criação do homem, conforme está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E acrescentou: recebei o Espírito Santo. Com o dom do Espírito Santo, o Senhor ressuscitado inicia um mundo novo. E com o envio dos discípulos se inaugura um novo Israel, que crê em Cristo e testemunha a verdade da ressurreição. E institui a penitência. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes ficarão retidos. Uma vez perdoados, são enviados a perdoar em nome de Deus. É um sacramento tipicamente pascal, nascido num clima de alegria e vitória, nos diz Padre Antônio Geraldo Dalla Costa. Ouçamos mais uma música. Se você não tem paz interior e não tem ninguém que aceite partilhar o seu amor, venha me escutar, que minha canção vem pra relembrar que Deus não se esqueceu de nós. Se você perdeu sua doce paz e não tem ninguém que venha lhe trazer o que ela traz, venha flutuar na meditação e descobrirá que Deus ainda crê em nós. Ouçam todos que hoje se angustiam, sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Ouçam todos que hoje se angustiam, sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Amigo, programa O Semeador, levando até você mensagens de fé, de vida e de esperança. Pela FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. 104,5. No Evangelho deste domingo, lemos um dos tantos relatos da chamada Aparições do Ressuscitado. A comunidade, conforme o versículo 19, descreve um pouco o estado do grupo de Jesus. Eles estavam reunidos com portas fechadas por medo dos judeus. Situação aguardada e comum para um grupo cujo líder foi crucificado. E agora iremos para um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Estamos apresentando o programa O Semeador.
Estamos apresentando o programa O Semeador. Amigo, amiga, programa O Semeador, levando até você mensagens de fé, de vida e de esperança. Pela FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. O programa O Semeador caminha com a graça de Deus e do Espírito Santo há 34 anos, semeando a palavra de Deus nas ondas do rádio. Então, graças a Deus, chegando a muitos amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e que dão testemunho do que, de fato, o programa O Semeador tem transformado vidas, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que é capaz de transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, num coração capaz de amar, de perdoar, de servir, de ajudar ao necessitado, de ser solidário e fraterno. Agora nós falaremos sobre a espiritualidade bíblico-missionária do subsídio Deus conosco, bem-aventurados os que creem. A fé, para João, é um itinerário e não uma conquista, um itinerário de fadigas, dúvidas, surpresas, novidades, incertezas, luz e sombras. E isso é bom. O cristão deve exercer o pensamento e não só viver de certezas. Madre Teresa de Calcutá confessou ao fim da vida que sua fé estava marcada por dúvidas e pelo obscurantismo. O cristão não pode conceder a si mesmo a fé, pois é Deus que a cada dia nos concede a graça de acreditar. Jesus adverte Tomé: não sejas incrédulo, mas fé e fiel. A obra de Deus, por excelência, é acreditar, e o evangelista registra somente uma bem-aventurança. Uma bem-aventurança. Felizes os que creem sem ter visto. O evangelho tem a ver com o crer. E o crer tem a ver com o viver. E a fé e o viver tem a ver com o outro. A experiência de fé se traduz num compromisso concreto com os irmãos e irmãs, na comunidade na qual o evangelho da fé deve se converter no evangelho do amor. Vamos ouvir uma música e voltaremos em seguida com mais reflexões dentro desse tema. Seguidor me tornei, então
tua ternura, tuas curas, Lázaro ressuscitado, acolhida, profecias, mas tua morte me deixou desorientado, mas te tocar precisei. Tu és o Jesus de Nazaré, essas feridas eu vi, eu sei, pequena é a minha fé. Veio tua paz para mim, eu duvidei, mas sou só teu, o teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. Entrando em teu lado, a coroa de espinhos, a tua dor ficou em mim e não se apaga, mas te tocar precisei. Tu és o Jesus de Nazaré, essas feridas eu vi, eu sei, pequena é minha fé. Veio tua paz para mim, eu duvidei, mas sou só teu, o teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. Mesmo assim, aqui entras, dá-nos a paz e o Espírito Santo nos envias a missão para o amor e a paz pregar em todo canto, mas te tocar precisei. Tu és o Jesus de Nazaré, essas feridas eu vi, eu sei, pequena é a minha fé. Veio tua paz para mim, eu duvidei, mas sou só teu, o teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. FM Padre Cícero, a rádio da música católica. O semeador. Amigo, amiga, programa O Semeador. Há 34 anos semeando a palavra de Deus nas ondas do rádio. Hoje pela FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. No texto de João, que faz parte da liturgia da palavra deste domingo, o Espírito sopra sobre a comunidade e não sobre um indivíduo. Tomé é aquele que está ausente da comunidade. O ressuscitado, ele se revela exatamente à comunidade. Então Tomé estava fora, não teve a alegria de ver o Senhor,
vitorioso, ressuscitado. Somente no outro encontro que se fez presente. Mas ele nem acreditou, ele questionou até aos seus irmãos de discípulos, apóstolos. Então Tomé é aquele que está ausente da comunidade. E o Espírito não sopra sobre aquele que não vive o amor fraterno. E, portanto, todo aquele que não vive e não ama, não acredita. Veja bem, que colocação, que nos questiona muito, viu? Por isso que o Papa Francisco, ele, numa das suas locuções, ele chega a dizer: se você é daqueles que vai à missa todos os domingos, é um misseiro, mas não se engaja na comunidade, não está nem aí para o sofrimento dos que necessitam da ajuda, então você, segundo o Papa Francisco, pode se examinar porque a sua fé está doente ou já morreu. Veja bem, a sua fé está doente ou já morreu. Se você é só de assistir missa e vai para casa, porque a própria palavra missa quer dizer missão. É tanto que no final de cada celebração, nós todos somos enviados em missão. A missa continua, né, na nossa vida, nos nossos lares, na sociedade, onde estivermos. Então, por isso, crer significa experimentar que Deus é amor, que nos ama, nos quer bem e deseja unicamente a nossa felicidade. Ainda que muitos homens e mulheres tenham experimentado nas igrejas o gosto amargo da infelicidade. Deus não faz o que desejamos, mas certamente Ele faz o melhor para nós. E o melhor para nós é construído pela comunhão fraterna e não por uma espiritualidade de etiqueta ou de consumo individual. Ouçamos uma música e voltaremos em seguida com mais reflexões sobre este segundo domingo da Páscoa. Eu creio em Deus, Pai e Mãe da vida. Eu creio em Deus, Pai e Mãe da vida, que em Jesus Cristo nos liberta e salva, que em Jesus Cristo nos liberta e salva. Eu creio no Deus de amor. Eu creio no Deus de amor. Eu creio em um só Deus, compaixão, misericórdia, que congrega povos, raças, não faz distinção de cor. Tudo é dele, o céu, a terra, mesmo quem crê diferente. Pai nosso de irmãos e irmãs, Mãe nossa de toda a gente. Pai nosso de irmãos e irmãs, Mãe nossa de toda a gente. Eu creio em Deus, Pai e Mãe da vida. Eu creio em Deus, Pai e Mãe da vida, que em Jesus Cristo nos liberta e salva, que em Jesus Cristo
nos liberta e salva. Eu creio no Deus de amor. Eu creio no Deus de amor. Eu creio em Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher, que quer toda a gente livre, diferentes mas iguais, condenou a injustiça, foi por isso assassinado, mas ressuscita entre nós, seu nome é glorificado, mas ressuscita entre nós, seu nome é glorificado. Eu creio em Deus, Pai e Mãe da vida. Eu creio em Deus, Pai e Mãe da vida, que em Jesus Cristo nos liberta e salva, que em Jesus Cristo nos liberta e salva. Eu creio no Deus de amor. Eu creio no Deus de amor. Eu creio no Santo Espírito, que sustenta o seu povo. Creio na igreja que se entrega, nova terra a conquistar. Creio na comunidade, no poder da união. Creio no Deus esperança, creio no amor, no perdão. Creio no Deus esperança, creio no amor, no perdão. Eu creio em Deus, Pai e Mãe da vida. Eu creio em Deus, Pai e Mãe da vida, que em Jesus Cristo nos liberta e salva, que em Jesus Cristo nos liberta e salva. Eu creio no Deus de amor. 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 Amigo, amiga, programa O Semeador. Os textos de hoje falam sobre a vida em comunhão. Vejam bem, falam sobre a vida em comunhão. E a experiência de Tomé, que nos é apresentado pelo Evangelho de João, é exemplar. Seu isolamento conduz à incredulidade. Tomé fecha os ouvidos ao anúncio dos apóstolos. Nós vimos o Senhor e ao mesmo tempo exige o abrir dos olhos. Se eu não vir, Tomé, ao exclamar, quando deparou-se com o Senhor, mudou de ideia e disse: meu Senhor e meu Deus. É considerado uma grande oração. Meu Senhor e meu Deus. Passa do ver ao crer, pois vê o homem e confessa Deus. Tomé é o homem de um decidido desejo de ir até as últimas consequências. Vamos também nós morrer com ele. Está em João 11:16. E também é o homem que busca o caminho. Como conheceremos o caminho? Pergunta ele. Vocês estão lembrados? Lá em João 14:5.
que é um texto muito usado nas exéquias, nas missas de 7º dia, 30º dia, ou de corpo presente, porque Jesus diz: para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Aí Jesus, é quando Jesus se apresenta como eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja, no início, era conhecida como o caminho. Os seguidores de Jesus eram conhecidos e identificados como o caminho. Amigo, amiga, que a palavra de Deus seja de fato um alimento para nós, nos fortifique na caminhada, fortalecendo a nossa fé, seja uma luz para o nosso caminho, para que nós também sejamos luz para os nossos irmãos, como diz Jesus, que devemos ser luz e sal, sal que transforma, que dá sabor, sal que serve sem querer aparecer. O sal você coloca na panela, ele desaparece. Você sente que o sal está presente, transforma a comida insossa numa comida saborosa, mas não aparece mais o sal. Nós apenas sentimos o gosto, a sua presença. Assim deve ser a vida do cristão, que deve exatamente servir sem querer aparecer. Primeira bem-aventurança do Evangelho foi revelada a Maria. Feliz és tu que creste, porque se cumpriu o que o Senhor te anunciou. Está em Lucas 1:45. E a última que se cumpriu é revelada e dada ao corpo dos discípulos de Jesus, a igreja. Felizes os que não viram e creram. Desde então, as feridas do corpo de Jesus são as de todos os humanos que sofrem em seu coração carne e desigualdade. A igreja não foi feita para ter razão, condenar ou triunfar, mas sim para levar o perdão e ousar dizer até o final dos tempos: Pai, perdoai-nos, ou perdoai-lhes, porque não sabe o que fazem. Lucas 23:34. Somos inspirados por Jesus e plenos do Espírito Santo para sermos sinais da misericórdia e do perdão, pois os pecados que não são perdoados são retidos até o momento em que receberão o perdão. Meditemos nas palavras do ofício bizantino na festa de Tomé. Ele tocou esta chaga para a qual a imensa ferida do gênero humano foi curada. Amigo, amiga, nós queremos desejar a todos, nossos irmãos e irmãs, uma Páscoa com o Cristo vivo ressuscitado, um bom dia para todos, um bom domingo e uma semana de grandes realizações sempre na paz do Senhor Jesus. Vem Dr. Pérez com dicas de saúde para nos ajudar na qualidade de vida, na boa qualidade de vida. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, com mais um programa da série O Semeador. Você ouviu o programa O Semeador.